Você já imaginou como seria olhar para o céu noturno e descobrir uma figura que lembra a cabeça de um cavalo esculpida no meio das estrelas? Essa é a nebulosa Cabeça de Cavalo, uma das nebulosas mais fascinantes e misteriosas do universo. Mas há algo ainda mais intrigante. Dentro dessa nebulosa escura, novos sistemas estelares estão nascendo e ela esconde moléculas complexas que podem nos dar pistas sobre a origem da vida. Hoje, vamos explorar os segredos ocultos dessa magnífica formação cósmica e entender por que ela continua a intrigar astrônomos e entusiastas do espaço ao redor do mundo. Antes de começarmos essa viagem pelo cosmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos juntos desvendar os mistérios do universo e descobrir o que torna a nebulosa Cabeça de Cavalo tão especial. A nebulosa Cabeça de Cavalo, também conhecida como Barnard 33, é uma pequena parte de uma vasta nuvem molecular situada na constelação de Órion. Este impressionante objeto celestial está localizado a aproximadamente 1500 anos-luz de distância da Terra e é mundialmente famosa por sua forma que lembra a cabeça de um cavalo. Essa característica visual marcante a torna uma das nebulosas mais reconhecíveis e admiradas no céu noturno. A história de sua descoberta remonta a 1888, quando a astrônoma escocesa Williamina Fleming a identificou enquanto trabalhava no Observatório de Harvard. A descoberta de Fleming foi um marco significativo, não apenas por se tratar de uma nebulosa visualmente distinta, mas também porque trouxe à tona a complexidade e a beleza das nebulosas escuras, que até então não eram amplamente estudadas. A nebulosa Cabeça de Cavalo rapidamente se tornou um objeto de grande interesse para astrônomos profissionais e amadores, capturando a imaginação de todos que a observam. A nebulosa Cabeça de Cavalo é uma região densa de gás e poeira que bloqueia a luz das estrelas ao fundo, criando sua silhueta distinta contra o brilho da nebulosa de emissão, IC 434, que fica logo atrás. A luz avermelhada dessa nebulosa de fundo é causada pela radiação emitida por átomos de hidrogênio ionizados que se destacam quando a luz das estrelas jovens, como a brilhante Alnitak, interage com o gás circundante. Alnitak, que é a estrela mais oriental do famoso cinturão de Órion, desempenha um papel crucial na iluminação e na visibilidade da nebulosa Cabeça de Cavalo. O estudo dessa nebulosa oferece insights valiosos sobre os processos de formação estelar e a dinâmica das nuvens moleculares. Dentro da nebulosa Cabeça de Cavalo, a densa concentração de hidrogênio molecular fornece o ambiente perfeito para o nascimento de novas estrelas. Esse processo de formação estelar é complexo e fascinante, pois envolve o colapso gravitacional de regiões densas dentro da nebulosa, que eventualmente formam protoestrelas. À medida que essas protoestrelas evoluem, elas começam a emitir radiação que esculpe e ilumina a nebulosa, adicionando outra camada de complexidade e beleza a esse objeto celestial já extraordinário. Além de sua importância científica, a nebulosa Cabeça de Cavalo tem um lugar especial na cultura popular e na astrofotografia. Suas imagens adornam capas de livros, aparecem em filmes e séries de TV, e são um alvo favorito para astrofotógrafos ao redor do mundo. A habilidade de capturar sua imagem com suas formas detalhadas e seu contraste dramático representa um desafio e uma recompensa para aqueles que buscam explorar e registrar os maravilhosos objetos do cosmos. Mas o que torna a nebulosa Cabeça de Cavalo tão especial? Para começar, ela é uma nebulosa escura, o que significa que é feita de poeira e gás, que bloqueiam a luz das estrelas ao fundo. Diferentemente de nebulosas de emissão, que brilham intensamente devido à ionização do gás por estrelas próximas, as nebulosas escuras são visíveis apenas porque obscurecem a luz de objetos mais distantes. A nebulosa Cabeça de Cavalo tem uma densidade muito alta, com grandes quantidades de hidrogênio molecular, que é o principal componente das nuvens moleculares gigantes das quais se formam as estrelas.
Essa alta concentração de matéria é fundamental para sua estrutura e aparência. Sua forma distinta é resultado de campos magnéticos que interagem com a radiação estelar, moldando e esculpindo a poeira interestelar. Esses campos magnéticos são como escultores invisíveis que, ao longo de milhões de anos, influenciam a distribuição e a densidade da poeira e do gás, criando as formas complexas e belas que observamos. A interação entre os campos magnéticos e a radiação estelar não só molda a nebulosa, mas também desempenha um papel crucial na formação de novas estrelas dentro dela. A região do pescoço da nebulosa é particularmente densa e é onde a maior parte do material se acumula. Essa densidade é o que faz a nebulosa se destacar contra o fundo brilhante da região de emissão de Órion, iluminada pela estrela Alnitak, a mais oriental do cinturão de Órion. A Alnitak, uma estrela extremamente quente e massiva, emite grandes quantidades de radiação ultravioleta que ionizam o hidrogênio na região de IC 434, criando um brilho vermelho-rosado característico. Esse contraste entre a nebulosa escura e a área iluminada ao fundo realça ainda mais a silhueta da cabeça de cavalo, tornando-a facilmente reconhecível mesmo em fotografias astronômicas. Dentro da nebulosa cabeça de cavalo, as condições são extremamente variadas. Em algumas partes, a temperatura pode ser relativamente baixa, permitindo a formação de moléculas complexas e até mesmo pequenos grãos de gelo. Essas regiões frias e densas são os berçários estelares, onde novas estrelas podem nascer a partir do colapso gravitacional do material. No entanto, a radiação intensa das estrelas próximas pode aquecer e ionizar o gás, criando uma mistura dinâmica de zonas quentes e frias. A poeira presente na nebulosa não é como a poeira comum que encontramos na Terra. Ela é composta de partículas minúsculas de silício, carbono e outros elementos pesados, muitas vezes revestidas com gelo de água, metano ou amônia. Essas partículas de poeira são cruciais para a formação de estrelas e planetas, pois fornecem os núcleos em torno dos quais o gás pode condensar. Além disso, a poeira ajuda a resfriar as regiões densas da nebulosa, permitindo que o colapso gravitacional prossiga de forma eficiente. A nebulosa cabeça de cavalo é um laboratório natural onde os astrônomos podem estudar os processos complexos que levam à formação de estrelas e planetas. As observações feitas em diferentes comprimentos de onda, desde o infravermelho até os raios-x, revelam detalhes diferentes sobre a estrutura e a composição da nebulosa. Por exemplo, observações em infravermelho podem penetrar a poeira densa e revelar estrelas jovens que estão em formação, enquanto os raios-x podem mostrar áreas onde o gás está sendo aquecido por processos energéticos. Como a nebulosa cabeça de cavalo se formou? As nebulosas escuras como essa se formam a partir do colapso gravitacional de uma nuvem molecular gigante. Essas nuvens são vastas reservas de gás e poeira espalhadas pelo espaço interestelar. O processo de formação de uma nebulosa escura começa quando uma parte dessa nuvem molecular é perturbada, seja por uma onda de choque de uma supernova próxima ou pela influência gravitacional de estrelas vizinhas. Essa perturbação faz com que a gravidade comece a puxar o material para formar regiões densas. Com o tempo, essas regiões densas de gás e poeira começam a colapsar sob sua própria gravidade, criando áreas onde a densidade e a pressão são suficientemente altas para iniciar a formação de novas estrelas. A nebulosa cabeça de cavalo é uma dessas regiões densas, onde a formação estelar está ocorrendo ativamente. Esse processo de colapso e formação estelar é altamente dinâmico e pode levar milhões de anos para se completar. Dentro da nebulosa cabeça de cavalo, existem várias estrelas jovens em diferentes estágios de formação. Essas protoestrelas começam como pequenos núcleos densos dentro da nebulosa. À medida que a gravidade continua a puxar mais material para esses núcleos,
Eles se aquecem e eventualmente iniciam a fusão nuclear em seus centros, marcando o nascimento de uma nova estrela. Durante esses estágios iniciais, as estrelas recém-nascidas emitem intensas radiações ultravioleta e ventos estelares que ajudam a esculpir e iluminar a nebulosa ao seu redor. A radiação ultravioleta emitida por essas estrelas jovens ioniza o gás hidrogênio na nebulosa, fazendo com que brilhe em uma cor avermelhada. Esse brilho é o que nos permite ver a nebulosa contra o fundo do espaço. No entanto, a radiação e os ventos estelares também têm um efeito destrutivo. Eles podem dispersar o gás e a poeira ao redor das estrelas em formação, interrompendo o processo de colapso gravitacional e limitando a quantidade de material que pode ser incorporado na nova estrela. Essa interação entre a criação e a destruição é uma dança cósmica contínua. Em algumas partes da nebulosa Cabeça de Cavalo, a formação estelar continua sem interrupção, enquanto em outras, a radiação de estrelas próximas pode interromper o processo. Essa competição constante entre a formação e a dispersão do material dá à nebulosa sua aparência complexa e variável. Além disso, a formação de estrelas na nebulosa Cabeça de Cavalo não acontece de maneira isolada. A interação gravitacional com outras estrelas nebulosas próximas pode influenciar a taxa e a localização da formação estelar. Por exemplo, a presença de estrelas massivas, como Alnitak, que emitem grandes quantidades de radiação ultravioleta, pode acelerar a formação de novas estrelas ao fornecer a energia necessária para iniciar o colapso de regiões densas na nebulosa. A evolução da nebulosa Cabeça de Cavalo é, portanto, um processo contínuo e dinâmico. Com o passar do tempo, as estrelas que se formam dentro da nebulosa irão gradualmente se afastar, levando consigo parte do material da nebulosa. Esse processo de dispersão eventualmente deixará a nebulosa menos densa e menos visível. No entanto, enquanto isso acontece, novas regiões densas podem se formar, iniciando novamente o ciclo de colapso e formação estelar. A nebulosa Cabeça de Cavalo não é apenas visualmente impressionante, mas também de imensa importância científica. Estudos dessa nebulosa ajudam os astrônomos a entender melhor os processos de formação estelar e a dinâmica das nuvens moleculares. Observatórios de ponta, como o Hubble e o Atacama Large Millimeter Array, têm realizado observações detalhadas da nebulosa em diferentes comprimentos de onda, revelando detalhes incríveis sobre sua estrutura e composição. Essas observações são essenciais porque cada comprimento de onda fornece informações diferentes. O Hubble, por exemplo, tem capturado imagens detalhadas da nebulosa Cabeça de Cavalo na luz visível e infravermelha, permitindo que os cientistas observem a forma e a densidade da poeira e do gás que compõem a nebulosa. A luz infravermelha, em particular, é capaz de penetrar através das densas nuvens de poeira, revelando estrelas jovens e outras estruturas que seriam invisíveis em outros comprimentos de onda. Isso oferece uma visão sem precedentes dos estágios iniciais da formação estelar, permitindo aos cientistas estudar como estrelas nascem e evoluem. O ALMA, por outro lado, observa a nebulosa Cabeça de Cavalo em comprimentos de onda milimétricos e submilimétricos, que são ideais para estudar a composição química e as condições físicas das nuvens moleculares. Essas observações revelam a presença de moléculas complexas, como o monóxido de carbono, que são fundamentais para o processo de formação estelar. Ao mapear a distribuição dessas moléculas, os astrônomos podem inferir a temperatura, a densidade e a velocidade do gás na nebulosa, fornecendo um quadro detalhado das condições que levam à formação de novas estrelas. Essas observações combinadas são cruciais para entender como as estrelas e os sistemas planetários se formam e evoluem. Ao estudar a nebulosa Cabeça de Cavalo, os cientistas ganham insights sobre os processos que governam a vida e a morte das estrelas, bem como a formação de planetas ao redor dessas estrelas. Isso, por sua vez, oferece pistas sobre a origem do nosso próprio sistema solar. Entender como o Sol e os planetas ao seu redor se formaram
formaram a partir de uma nuvem molecular semelhante à nebulosa Cabeça de Cavalo, nos ajuda a compreender a nossa própria história cósmica. Além disso, a nebulosa Cabeça de Cavalo serve como um laboratório natural para testar teorias astrofísicas. As simulações de computador que modelam a formação estelar e a dinâmica das nuvens moleculares podem ser comparadas diretamente com as observações dessa nebulosa, permitindo que os cientistas verifiquem e aprimorem suas teorias. Isso não só melhora nosso entendimento da nebulosa Cabeça de Cavalo, mas também das muitas outras nebulosas escuras espalhadas pelo universo. Enquanto exploramos os mistérios da nebulosa Cabeça de Cavalo, uma pergunta intrigante vem à mente. Qual aspecto da formação estelar na nebulosa Cabeça de Cavalo mais te fascina? Seria a criação das estrelas a partir de densas nuvens de gás e poeira? Ou a complexa química molecular que ocorre dentro da nebulosa? Deixe seu comentário abaixo, queremos saber sua opinião. E não se esqueça de curtir este vídeo, pois cada like ajuda a impulsionar a nossa jornada para desvendar os segredos do cosmos. Curta, comente e se inscreva no canal. E agora, algumas curiosidades sobre a nebulosa Cabeça de Cavalo. Sabiam que essa nebulosa aparece em várias obras de ficção científica? Filmes, séries de TV e livros frequentemente a utilizam como um pano de fundo cósmico misterioso. Sua forma icônica e intrigante, que lembra a cabeça de um cavalo, a torna um símbolo visual poderoso e inesquecível. A presença da nebulosa Cabeça de Cavalo em cenários de ficção científica não é apenas um tributo à sua beleza, mas também ao fascínio que exerce sobre a imaginação humana, representando o desconhecido e o enigmático no vasto cosmos. Além de sua popularidade na cultura pop, a nebulosa Cabeça de Cavalo é um alvo favorito para astrofotógrafos amadores e profissionais. Suas imagens adornam capas de livros de astronomia e são frequentemente exibidas em exposições e concursos de astrofotografia. Capturar a nebulosa com clareza requer equipamentos sofisticados e muita paciência, pois é uma nebulosa escura, o que significa que não emite luz própria, mas bloqueia a luz das estrelas ao fundo. Para fotografar a nebulosa Cabeça de Cavalo, os astrônomos utilizam técnicas como longas exposições e filtros especiais que aumentam o contraste entre a nebulosa e o fundo iluminado pela radiação das estrelas próximas. Apesar de sua fama e reconhecimento, a nebulosa Cabeça de Cavalo é bastante difícil de observar a olho nu. De fato, mesmo com telescópios amadores, sua visualização pode ser desafiadora. A nebulosa é pequena em termos astronômicos e sua luz é fraca, dificultando sua detecção sem o auxílio de telescópios poderosos. No entanto, com o avanço da tecnologia, especialmente na astrofotografia digital, é possível capturar imagens espetaculares que revelam a grandiosidade e os detalhes intricados da nebulosa. As técnicas modernas de empilhamento de imagens, onde múltiplas exposições são combinadas para melhorar a relação sinal-ruído, tem permitido aos astrônomos amadores obterem fotografias de qualidade quase profissional. Uma das imagens mais icônicas da nebulosa Cabeça de Cavalo foi capturada pelo telescópio espacial Hubble. Essa imagem não só destaca a beleza da nebulosa, mas também revela a complexidade de sua estrutura interna, mostrando como a poeira e o gás interagem com a radiação estelar. A nebulosa Cabeça de Cavalo também é um objeto de estudo importante para entender a formação de estrelas. Em seu interior, novas estrelas estão se formando a partir do colapso de regiões densas de gás e poeira. Este processo de formação estelar está continuamente moldando e modificando a estrutura da nebulosa, criando uma dinâmica fascinante que os cientistas estão apenas começando a compreender plenamente. Recentemente, estudos mais detalhados da nebulosa Cabeça de Cavalo têm revelado novas informações sobre a formação de estrelas e a composição das nuvens moleculares. Observações em infravermelho, realizadas por telescópios como o Hubble e o Spitzer, têm sido particularmente reveladoras. A luz infravermelha pode penetrar através da poeira densa que compõe a nebulosa, permitindo que os astrônomos espiem o que está escondido em seu interior. Essas observações revelaram a presença de novos objetos estelares, conhecidos como protoestrelas, que estão em diferentes estágios de formação.
Verificando essas jovens estrelas em seus berçários cósmicos, os cientistas podem estudar as condições iniciais que levam ao nascimento estelar. Outro avanço significativo veio com o uso do ALMA, que observa a nebulosa Cabeça de Cavalo em comprimentos de onda milimétricos e submilimétricos. Essas observações são capazes de detectar moléculas específicas e mapear a distribuição de gás e poeira na nebulosa com detalhes sem precedentes. Por exemplo, o ALMA identificou complexas moléculas orgânicas, que são os blocos de construção fundamentais para a vida. A presença dessas moléculas em regiões de formação estelar sugere que os processos químicos que eventualmente levam à vida podem estar ocorrendo em muitas partes do universo. Esses avanços tecnológicos também permitiram medições precisas do movimento e da dinâmica do gás dentro da nebulosa Cabeça de Cavalo. Usando espectroscopia de alta resolução, os astrônomos podem determinar a velocidade e a direção do movimento do gás, revelando a complexa dança de material que está ocorrendo enquanto as estrelas se formam. Isso nos dá uma compreensão mais detalhada de como a gravidade, a radiação e os campos magnéticos interagem para moldar a nebulosa. Um dos aspectos mais intrigantes das observações recentes é a descoberta de estruturas filamentosas dentro da nebulosa Cabeça de Cavalo. Esses filamentos são formados pela ação de forças magnéticas e pela radiação das estrelas próximas, e são locais de intensa atividade de formação estelar. Estudar esses filamentos nos ajuda a entender melhor como o material se concentra e colapsa para formar novas estrelas. Além disso, a combinação de dados de diferentes telescópios tem permitido a criação de modelos tridimensionais da nebulosa. Esses modelos fornecem uma visão mais completa da estrutura e da profundidade da nebulosa Cabeça de Cavalo, permitindo aos cientistas explorar como suas diferentes partes estão conectadas e evoluem ao longo do tempo. A nebulosa Cabeça de Cavalo é um lembrete impressionante de como o universo é vasto e misterioso. Sua forma icônica e a complexidade de sua estrutura nos mostram que, apesar de todo o nosso progresso científico, ainda há muito a ser descoberto e compreendido. Cada nova descoberta na nebulosa Cabeça de Cavalo nos aproxima um pouco mais de entender nossa origem e nosso lugar no cosmos. As estrelas que nascem dentro dela nos lembram que nosso próprio Sol e sistema planetário se formaram a partir de uma nebulosa semelhante, há bilhões de anos. Este ciclo contínuo de nascimento e evolução estelar é um processo fundamental que molda o universo. Com telescópios cada vez mais poderosos e missões espaciais ambiciosas no horizonte, o futuro da astronomia promete ser emocionante. Novos observatórios, como o telescópio espacial James Webb, estão prontos para revolucionar nossa compreensão do cosmos. O James Webb, por exemplo, terá a capacidade de observar em comprimentos de onda infravermelhos com uma precisão sem precedentes, permitindo que vejamos através da poeira densa das nebulosas e estudemos as fases mais iniciais da formação estelar. Isso pode revelar novos detalhes sobre a nebulosa Cabeça de Cavalo e muitas outras regiões de formação estelar. Além disso, missões como a do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser e futuras sondas espaciais destinadas a explorar o espaço interestelar prometem trazer novas perspectivas e dados. Essas missões podem ajudar a detectar e entender melhor fenômenos como ondas gravitacionais geradas por estrelas em colapso ou colisões de buracos negros, VT, eventos que podem influenciar a dinâmica das nebulosas e a formação estelar. A nebulosa Cabeça de Cavalo também destaca a importância da colaboração internacional em ciência. Observatórios em todo o mundo, desde os desertos do Atacama, no Chile, até os telescópios espaciais em órbita, contribuem para um entendimento mais profundo e integrado do universo. Essa colaboração global é crucial, pois o estudo de objetos como a nebulosa Cabeça de Cavalo requer observações em múltiplos comprimentos de onda e a combinação de dados de diferentes fontes para criar uma imagem completa. Enquanto continuamos a explorar a nebulosa Cabeça de Cavalo e outras maravilhas cósmicas, somos constantemente lembrados da beleza e da complexidade do universo.
A curiosidade humana e a busca por conhecimento nos impulsionam a olhar para além do nosso planeta e a explorar as profundezas do espaço. Cada descoberta é um passo em direção a respostas para perguntas fundamentais sobre a origem das estrelas, dos planetas e da própria vida.